Recentemente eu fiz um post no Instagram que chocou muita gente, né? Porque eu peguei um investidor em 1996, se ele tivesse colocado 100 mil reais na bolsa ou uma aplicação simples rendendo só 100% CDI. E pasmem, a bolsa perdeu de lavada. Então, ter ativos de renda fixa, principalmente no Brasil, que é um país que por muito tempo teve taxas de juros extremamente elevadas, faz muito sentido. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Christian, eu sou aqui do canal Smart Finance e hoje eu vou te ajudar a montar uma carteira de renda fixa sólida que vai te dar bons retornos no longo prazo e quiçá até ganhar da bolsa, né? Ganhar da bolsa com menos risco, obviamente. Basicamente, a grosso modo, a renda fixa tem dois tipos de ativos. Os pré-fixados, que são aqueles que, os mais conhecidos talvez, que você já sabe quanto vai render ao final do período, que, por exemplo, você vai comprar um título que vai render 10% ao ano, ou 8%, ou 15%, enfim, tem vários tipos. Esses títulos eles rendem independente de qualquer coisa, porque, por exemplo, se a inflação bater 1% ou se ele bater 30%, o seu título de renda fixa de 10%, por exemplo, ele vai render a mesma coisa. Então, ele tem um pouquinho mais de risco. O segundo tipo de título de renda fixa são os pós-fixados. Os pós-fixados eles são atrelados a algum índice, por exemplo, a Selic, ao CDI, ao IPCA. E existem os títulos mistos, né? Que, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que é uma parte pós-fixado, né? Porque ele depende do IPCA. Então, se o IPCA subir muito, ele paga mais. Se o IPCA for zero, ele paga nada. Mais alguma coisa que é uma taxa fixa. Então, por exemplo, IPCA mais 3%. E aí, essa parte do IPCA é pós-fixado, essa parte dos 3% é fixa. Ou IPCA mais 6%, enfim, acho que vocês entenderam. Então, a gente estava falando, né, sobre como montar uma carteira de investimentos. Eu tenho que falar sobre os outros vídeos que eu montei, porque são uma sequência, apesar de um não depender necessariamente do outro. Eu estava montando uma carteira teórica, né, de 100 mil reais, que é essa, dado o meu perfil de risco. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre como ter a mentalidade para investir, sabendo os riscos. E no segundo vídeo eu ensinei, assim, eu ajudei a como investir na bolsa, dado o meu perfil de risco. E nesse vídeo vai ser a mesma lógica, né? Eu vou aplicar em renda fixa e na minha carteira 20%, mais ou menos, é em ativos de renda fixa. O foco desse vídeo não vai ser em ganho de capital. Por exemplo, um título de renda fixa, ele, com as alterações das taxas de juros, eles modificam o preço, você pode ter ou um ganho ou uma perda. Só que a ideia, como é montar uma carteira para investir por longo prazo, para você ter paz, para você ter tranquilidade, a ideia que eu tenho é, até também para não ficar um vídeo muito complexo, eu pretendo segurar os títulos até o vencimento. Ou seja, se eu comprar um tesouro pré-fixado, 2031, a ideia é segurar até 2031. Se a taxa de juros for para 15% ou se ela for para 1,5%, eu não vou vender o título. Tranquilo? Então vamos lá. Na parte de títulos que eu vou de proteção de inflação, são alguns ativos de renda fixa conhecidos por aquele IPCA+, né? Por que eu gosto desse tipo de ativo? Ele te protege um possível aumento geral no nível de preços. Então, caso a inflação ano que vem for para 12%, ele vai pagar 12% mais um ganho real. Então, acho interessante ter esse tipo de ativo na carteira. O ativo que eu escolheria seria uma NTN-B 2026, que é o Tesouro IPCA, né, mais. E por que eu escolheria 2026 e não 2055, 2054, que é o que tem lá no Home Broker? Pelo simples motivo de que eu não gosto de comprar título IPCA mais muito longo, porque por mais que ele pague uma rentabilidade a mais, para mim não compensa. Eu acho uma rentabilidade muito pouco para compensar o risco. Até 2055... vai muito tempo, cara. Então, eu prefiro não comprar esses títulos muito longos, porque você imagina que se a inflação vai para 30%, 40%, você vai ganhar 4% a mais. Só que você vai ter que pagar imposto de renda sobre esses 30% da inflação mais 4%. Então, o seu ganho real, na verdade, vai ser zero. Então, como o Brasil é um país muito arriscado, a gente sabe que por mais que a gente sabe que a gente está se protegendo da inflação, mas tem a questão do imposto e da incerteza mesmo. Eu acho que não compensa essa taxinha a mais para você ter que segurar muito tempo. Então, eu opto por pegar títulos IPCA+,
mais curtos. Nesses títulos de proteção de inflação, caso você queira também, existem vários LCIs, LCAs que pagam IPCA mais 5, IPCA mais 6, que pagam inclusive bem mais do que a NTN-B, né? Do que o IPCA mais do Tesouro Direto. Então, caso você queira investir nesses ativos, acho que pode fazer sentido, mas na minha carteira eu vou só na NTN-B mesmo. Um ponto importante é, caso você for comprar essas LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, enfim, esses títulos de renda fixa, tome cuidado só com o emissor, né? Porque o risco de crédito nessas operações é real e tem a questão também da diversificação. É um pouco mais difícil você diversificar nesses ativos de renda fixa, porque geralmente você tem que comprar tipo 10 mil reais, 25 mil reais. Então é difícil você ter uma carteira ampla desse tipo de investimento. Então eu ficaria esperto com isso, mas pode ser uma opção para quem quer yields, né? Quem quer retornos mais altos na renda fixa. A parte pós-fixada da minha carteira de renda fixa, eu teria 7,5%, né, do portfólio geral, que seria R$ 7.500. Então, desses R$ 7.500, eu investiria em ativos atrelados à taxa Selic, ou CDI, né? Como a gente está percebendo uma elevação das taxas de juros, acho que faz sentido você ter ativos atrelados ao CDI ou à Selic para aproveitar mesmo essa elevação das taxas de juros. Então, esses R$ 7.500 eu pegaria e colocaria no Tesouro Selic 2027, que rende aí Selic mais alguma coisa. Selic mais um pouquinho. É talvez a parte mais conservadora da minha carteira. Caso você queira ter ativos, por exemplo, uma LCI ou uma LCA que paga 100% do CDI, 96% do CDI, pode fazer sentido, principalmente porque essas LCs, elas são isentas de imposto de renda, então o seu ganho ele é bem mais elevado. Então, caso você queira, só fique esperto realmente com a questão da diversificação. Então, minha carteira de renda fixa seria bem simples, bem conservadora. Eu acho que faz sentido para quem não quer correr muito risco em renda fixa. Dos 20 mil que eu iria investir em renda fixa, 12.500 em NTN-Bs, né, em Tesouro IPCA+, e a outra parte, 7.500, numa LFT, num Tesouro Selic 2027. Então seria isso. Mas, de qualquer forma, eu vou passar para vocês uma possibilidade, uma terceira via aí de possibilidade, caso vocês queiram ter uma carteira de renda fixa um pouco mais arrojada, né, um pouco mais arriscada, para vocês terem uma possibilidade de ganhos melhores na renda fixa. Na minha concepção, novamente, vou falar, para quem é iniciante, para quem está começando agora, eu não sei se faz tanto sentido ter ativos de renda fixa mais arriscados. Mas de qualquer forma eu vou passar aqui para vocês uma terceira opção. Então, que nem eu falei no vídeo, eu acho que você existem alguns CDBs que pagam taxas 200% de CDI, eu já vi 150%. Existem LCs que pagam taxas bem altas, IPCA mais 7, IPCA mais 8, CRIs, CRAs, enfim, tem vários ativos de renda fixa que pagam yields bem altos, então o yields, retornos bem altos anuais. Tem debentures também que pagam yield bem alto, mas eu não sou muito fã de fundos de investimento. Mas eu acho que na renda fixa, caso você queira diversificar em alguns fundos mais high yield, que pagam maior retorno, talvez faça sentido você ter um FDIC, né, um fundo de investimento em direitos creditórios, desde que ele tenha taxas de administração não muito altas. Eu acho que pode compensar o risco, a relação risco-retorno fica interessante. Se você analisar algum ativo de renda fixa, como uma LCI ou uma LCA, um CRI ou um CRA, ou uma debenture que tenha um bom emissor, que pague uma boa taxa, que você tenha direitos, assim, que tenha como você recorrer a um FGC da vida ou que tenha uma debenture que tenha garantias reais, pode fazer sentido. LCIs e LCAs tem a questão também de serem cobertas pelo FGC, então é uma garantia a mais para quem quer tomar um risco numa LCI ou numa LCA, até 250 mil o FGC garante. Mas eu vou trazer um ponto e um disclaimer sobre risco muito alto em renda fixa. Eu sinceramente não sei se vale muito a pena você correr um risco mais elevado na renda fixa, pelo simples motivo de que, vamos supor que você investiu numa debenture lá, você emprestou dinheiro para uma empresa que estava em maus bocados, né, que estava numa situação ruim, então ela tem chance de quebrar. Se tudo der certo, você vai receber, vamos supor, 14% no ano, que é uma boa taxa em renda fixa. Se tudo der errado, você não vai receber nada. E só que você imagina que você está investindo em ações dessa mesma empresa. Se tudo der errado, você está igual na renda fixa. Então o risco de ruína é o mesmo, teoricamente.
Ah, a renda fixa tem mais direitos, mas é complicado. Só que, imagina se essa empresa pega esse dinheiro e consegue, investe lá e dá certo e consegue ganhar muito retorno. Você tem ganhos ilimitados em ações, numa renda variável. Então, se essa empresa pegou dinheiro emprestado e o projeto deu certo, seus ganhos são ilimitados, enquanto que na renda fixa a possibilidade de perder é a mesma que em ações e a possibilidade de ganho é travada. Então por isso que eu, pessoalmente, falando por mim, não gosto tanto de ter risco muito elevado em renda fixa. Eu prefiro em renda variável porque a possibilidade de ganhos ela não é travada. Ela não é travada, por exemplo, nessa debênture de 14%. Você pode ganhar, a ação pode multiplicar por 2, 3, 5, até 10 vezes. Na minha concepção, esse é o disclaimer que eu queria fazer para quem gosta de uma carteira de renda fixa mais high yield, mais arrojada, é simplesmente ficar esperto com isso. Então, resumidamente, essa seria a minha carteira de renda fixa. Eu tenho um perfil mais conservador nesse sentido, então eu investiria simplesmente no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA mais 2026 e uma parte no Tesouro Selic 2027. Simplão, sem muito rolo, sem a parte de risco da minha carteira seria em renda variável mesmo, mas eu acho que eu deixei claro aqui as possibilidades que você pode ter aí de renda fixa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre renda fixa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aí que eu vou ter o prazer de responder. Segue a gente no Instagram, é um lugar que eu posto coisas com bem mais frequência que aqui no YouTube. Então é isso, se você tiver assistido até aqui, provavelmente você gostou, então deixa um like, inscreva-se no canal. Isso motiva muito a gente continuar esse trabalho aqui no YouTube. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Um abraço, fiquem bem e falou!